Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde, prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, começando aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, o nosso Agir de Deus desta semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. O Agir de Deus está no ar aqui pela Marumbi AM de Curitiba, 8h36 ao vivo para o Brasil e mundo. Então vem com a gente, que tem muita boa coisa, ou coisa boa acontecendo para você nesta manhã. É isso aí, minha gente, tem coisa boa chegando, que legal. Muito bem, espero que você tenha tido um ótimo domingo, né? Um excelente ou bom que seja. Mas hoje já é segunda, minha gente, segundo ano chegou e tem muita gente que fala assim, nossa, não vejo a hora de chegar a segunda, né? Para o pessoal estar com a gente aqui pelo rádio. E é muito bom, de fato, estar com vocês aqui de segunda a sexta-feira. E estamos aí com muita expectativa. Eu estava ouvindo agora há pouco, inclusive, um testemunho que chegou agora há pouco, vamos pôr no ar em áudio, justamente dos 40 dias proféticos. Estamos aí nesse projeto, 40 dias proféticos, e hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9 de setembro, e hoje estamos completando o 22º dia. O 22º dia dos 40 dias proféticos, e eu disse para vocês, quando eu disse, eu não disse da minha cabeça, foi algo do Espírito Santo, né, que me deu essa palavra, essa revelação, né, para informar que nesses 40 dias proféticos seriam dias de limpeza, purificação, libertação, ajustes e também alinhamento espiritual. Então, está acontecendo, hein? Está acontecendo muita coisa maravilhosa e eu acredito que você também está sendo abençoado. Vamos então para o momento da palavra. Fique atento que Deus vai falar com a gente e no final dessa reflexão nós vamos orar por todos vocês, vamos orar pela sua família, vamos orar aí pela sua empresa, pelos seus negócios, e estamos em dias proféticos. E dias proféticos são dias de milagres, são dias do sobrenatural de Deus. Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. E tem coisas tremendas acontecendo neste momento. Tudo que acontece aqui no mundo físico, material, ele começa no espiritual. Então é muito importante você compreender as questões espirituais. E para entender as questões espirituais, você precisa caminhar com Jesus. Você precisa ouvir a palavra, você precisa caminhar com Deus. Caminhando com Deus, você vai aprendendo essa caminhada. Por isso que fala a jornada da fé. É uma jornada, é um trajeto, é uma caminhada. Cada dia, crescendo e desenvolvendo a sua comunhão com o Criador. E eu quero compartilhar o seguinte, em Gênesis, capítulo 49, a gente observa aqui que Jacó, ele faz ali uma reunião, ele estava ali quase partindo desta para outra, e Jacó, ele abençoa os seus filhos. Após ele abençoar os seus filhos, Jacó, ele teve 13 filhos, 13 filhos ele teve. Olha só, vou dar o nome da galera aqui, dos filhos de Jacó. Olha só, o primeiro aqui é o Ruben, depois o Simeão, o Levi, Judá, Dan, Naftali, também Gade, Asser, e Isacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. José. Então guarde esse nome, José. Eu falei o nome dos 13 filhos, né? Então Jacó, ele reúne essa turma e ele abençoa todos os seus filhos. Então eu quero dizer o seguinte, você que é pai, você que é mãe, é muito importante você abençoar os seus filhos. Se você tem um, abençoe o um que você tem. 2, 3 ou mais, abençoe os seus filhos. Porque família
é o nosso maior patrimônio. E quem cuida da sua família prospera mais harmonicamente, né, do que aquele que ignora a sua família, né, pai, mãe, os irmãos e assim por diante. Então, eu vou ler alguns trechos e hoje nós vamos compartilhar da importância de você abençoar a sua descendência. Porque quando eu abençoo a minha descendência vai ser melhor do que a minha, porque eu a estou abençoando. Eu recebi esta bênção dos meus avós, dos meus pais, eu recebi esta bênção e eu estou sendo mais abençoado do que eles foram no passado. E assim será com os meus filhos. No caso, Deus, generosamente, nos presenteou, para mim e para minha esposa Eva, nos presenteou um casal de filhos maravilhosos. Então, eles estão sendo e continuarão sendo mais abençoados do que nós. Então, é a bênção de um pai, de uma mãe que passa para os seus filhos. Isso é sensacional. Então, um pai e uma mãe que entende isso, né, ele vai abençoar a sua descendência, entendeu? Então, diz aqui, capítulo 49 de Gênesis. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Aí do verso 3 em diante, ele começa a liberar bênçãos para cada filho. Para cada filho, o Jacó abençoou. Eu vou tentar destacar aqui o seguinte. Ele disse assim para o Rúben: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Depois ele fala o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Depois ele vai falando para Judá. Ele diz: Judá, a ti te louvarão a teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. E assim ele vai prosseguindo as bênçãos e dando ali, ele estava ali dando como se fosse decretos espirituais ou destinos espirituais para os seus filhos. E isso é muito importante quando a pessoa entende que aquilo que a gente fala, a gente pode dar um bom destino para alguém. Claro, Deus está no controle de tudo, mas eu estou informando vocês quando uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, quando ele compreende aquilo que Deus está te entregando, tá? Porque eu acredito o seguinte, que Deus, ele não entrega nada para ninguém se aquela pessoa não for utilizar com sabedoria. Me vem à mente quando Jesus, ele conta no livro, em Mateus, no Evangelho de São Mateus, quando ele fala justamente das parábolas, né? Ele diz ali dos talentos, né? Em Mateus 25, o verso 14, ele diz ali que tinha um certo homem e ele ia fazer uma viagem e ele chamou os seus servos e ele escolheu ali os 3 e entregou para aqueles 3 os seus bens. Aqui a Bíblia menciona os seus talentos. Para um cidadão ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para um outro camarada ele deu 1 talento. E diz assim, a cada um segundo a sua capacidade. Então, se era segundo a sua capacidade, ou seja, aquele que recebeu 5 é porque ele tinha capacidade para desenvolver aqueles 5 talentos. Aquele que recebeu 2, naturalmente, também tinha capacidade para fazê-lo, para desenvolver aqueles talentos, né? A multiplicar. O camarada que recebeu apenas 1 também só tinha capacidade para trabalhar com 1. Mas o que diz aqui essa questão da parábola? Que os 2 primeiros conseguiram trabalhar, investir e dobraram. De 5 foi para 10 e o outro de 2 dobrou para 4, obviamente, dobro, né? Certo? Agora, aquele que tinha apenas 1 e ele tinha capacidade para crescer, no mínimo mais 1. Mas o que ele fez? Ele não fez nada. Ou seja, ele enterrou o seu talento.
Então, vamos aprender o seguinte: o que você tem é porque você tem capacidade para desenvolver. A pergunta é: você está desenvolvendo o que você tem na mão? Porque quem não faz nada, quem não desenvolve nada, até o que tem vai perder, vai ficar sem. Então, abra os teus olhos, fique atento ao que Deus está falando, para que você não venha chorar lá na frente por não ter sido avisado hoje. Que você tem chance de mudar o teu destino. Você tem chance de mudar o ciclo da sua vida, com boas atitudes, com boas ações, ouvindo a voz de Deus. Bom, voltando aqui à história de Jacó, e ele foi ali falando para cada filho, ele foi ministrando ali um decreto, uma palavra. Ele foi falando, e eu quero chegar aqui no José. Esse aqui, quero destacar um pouco mais, porque ele, de todos os 13, foi o José que foi o salvador de todos, né? Devido ao processo que ele passou na vida. Diz aqui em Gênesis 49, verso 22, o pai dele falando para ele, hein? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amados, essa bênção de José aqui foi sensacional. Todos os filhos tiveram ali a sua parcela de bênção, vamos usar esse termo aqui. Mas José se destacou. Ele se destacou primeiro porque os irmãos dele jogaram contra ele. Os irmãos dele tentaram, por um momento, quase que mataram José, quase que fizeram ali uma tragédia na família. Mas não aconteceu isso. Por quê? Porque Deus estava guiando a vida de José. Deus tinha um plano. E esse plano, quem levaria esse plano de Deus, esse projeto de Deus, era justamente o José. Não foi os demais, foi o José. Ele foi a pessoa que Deus escolheu. Então José, ele foi, vamos assim dizer, perseguido pelos seus irmãos. Olha só, dos seus irmãos. Os seus próprios irmãos de sangue o perseguiram, o maltrataram, o desprezaram, entendeu? Então você precisa aprender que nessa vida também nós não somos o José, mas o nosso Deus é o mesmo de José, desse José que eu estou pregando aqui, do filho de Jacó. Você está entendendo? Então nós também não estamos isentos dessas situações. Às vezes, pessoas que você pensa, puxa, essa pessoa vai me apoiar, vai entender o projeto, vai entender, e são elas que às vezes nos ferem ou tentam nos ferir. Foi o que aconteceu na vida aqui de José, os seus próprios irmãos. Quando tentaram tirar a vida dele, um outro se levantou e disse, não, nós não vamos sujar nossas mãos de sangue com o sangue do nosso irmão. Aí um outro teve uma ideia, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. E nesse momento da vida de José, ele tinha em torno de acho que uns 17 anos. Era um adolescente, chegando na sua juventude ali, né, vamos assim dizer. Então, ele era um garoto, né? E ele era assim, vamos assim dizer, os seus irmãos mais velhos já parece que tinham um ciúminho dele, que o pai parece que tinha um tratamento VIP ali com o José. Em uma ocasião, a mãe de José, a família ali, fez uma túnica para José. E quando deram essa túnica, disse que era de várias cores. Quando esse camarada ganhou de presente da mãe ali, essa túnica, meu Deus do céu, os irmãos ficaram com mais inveja ainda, né? Então, a gente sabe que quem tem a luz de Deus
aquela pessoa que Deus tem um plano para aquela pessoa, e é um plano um pouco mais ousado que Deus vai usar aquela pessoa, então corre esse risco, né? Corre esse risco da inveja, né? Às vezes pessoas que estão perto de você, elas parecem que te amam, parece que gostam de você, e alguns, infelizmente, na realidade, são pessoas invejosas, e às vezes você nem sabe quem são. Às vezes é até bom não saber mesmo, né? Mas no caso de José, ele sabia, porque era da família dele, né? Era da família dele. Então ele, naquele momento, quando ele é vendido como escravo, ali nos seus 17 anos de idade, ele vai agora para o Egito como escravo. E os irmãos dele chegam em casa e falam para o pai, mentiu para o pai, ó, o José, ele, uma besta fera, pegou lá e sobrou só aqui a roupa dele. Aí trouxeram a vestimenta dele ali, aquela túnica suja de sangue, e simularam ali que José, ele morreu. E o Jacó ficou muitos anos triste. Quando ele ficou sabendo que o José morreu, embora não era verdade, mas pregaram uma mentira para o pai, o José sofreu um bocado ali, porque ele amava todos, mas José era um pouco mais especial. E ele chorou muito, ficou muito triste, e isso aí, ele se condoeu um bom tempo, né? E ficou na mente dele, bom, José morreu, meu filho morreu, que ele amava tanto. Mas enquanto ele pensou que o filho estava morto, e os filhos dele enganaram ele, mentindo, né? Deus estava cuidando de José. Diz a Bíblia que quando José chega no Egito, Deus era com ele. Quando ele está ali numa praça, no local ali de exposição dos escravos, passa ali o Potifar, sua equipe ali, e viu que José tinha uma boa aparência, um camarada, um escravo de boa aparência. Ele foi comprado por Potifar. E a Bíblia diz que José, quando entra na casa de Potifar, a Bíblia diz, Deus estava com José. É isso aqui que nos interessa. Não importa o que você esteja passando. Não importa se alguém está também fazendo como os irmãos de Moisés, né? Puxando o teu tapete, te retaliando daqui, te retaliando dali. Se você tem essa bênção de Deus, fica tranquilo que você vai ser muito surpreendido e você deve tomar posse dessa palavra profética, porque está muito forte o que Deus está me inspirando a falar. Me inspirando a falar aqui nesta manhã profética. E digo para vocês, muitas vezes, eu venho para o rádio e eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor vai falar hoje com a gente? E aí eu leio a palavra, aí tem vezes que Deus dá a palavra na hora. E eu me preparo, eu oro, eu peço a direção de Deus. E hoje, essa palavra que eu estou dizendo, realmente está me surpreendendo. Porque eu não a programei assim. Mas o Espírito Santo programou essa palavra para curar você. Vamos tirar lições com a vida de José. Ele fica ali na casa de Potifar um bom tempo trabalhando e ali ele estava sendo treinado. Ali ele aprendeu como administrar, porque Potifar era um homem bem-sucedido, assessorava o rei. Então o José era o mordomo, o administrador da casa de Potifar. Então ele estava ali aprendendo. E a coisa estava indo muito bem. De repente, acontece que a mulher do patrão, vamos usar esse termo, a mulher de Potifar, começou a observar que José era bonito, que José, né, tinha uma boa presença, o camarada era bom mesmo, e ela começou a, né, tentar ter um caso com ele. O que aconteceu? A história diz que José foi tentado, mas ele não caiu nesse laço maligno. Só que aquela mulher, de novo, pregou uma mentira. Olha só, pregou uma mentira. Aquela mulher falou que ele estava querendo ter um caso com ela, era mentira. Aí o que acontece? José vai preso. Pregou a mentira. Olha só, vai só observando. Aí ele vai preso e fica por um tempo na prisão. E José tinha uma das habilidades, ele tinha a habilidade de interpretar sonhos. E lá na prisão tinha também, aliás, quando ele chega na prisão, a Bíblia diz, e Deus estava com José. Então, meu amado, vai pegando aqui a revelação. Não importa as fases da vida que você está passando. Se Deus está contigo, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar proteção. E continue ouvindo que tem coisa boa chegando para você. Bom, José na prisão, ele começou a ser o líder lá na prisão, ou seja, o carcereiro deu autonomia para José ajudar a administrar ali. Olha só como uma pessoa que é de Deus, até num lugar que ele está ali injustamente, mas Deus o honra. É assim que Deus faz com aquele que é fiel
ao seu chamado, aquele que é fiel à missão que Deus te deu, aquele que não se corrompe, aquele que não vende a sua primogenitura, aquele que não negocia princípios, ele será honrado por Deus. Porque quando você honra Deus, Deus vai te honrar. E para Deus nos honrar, às vezes passamos por estreitos, incompreensões, às vezes passamos por momentos difíceis que pessoas que estão próximas de você não entendem você, não compreendem o que está acontecendo. Mas se você está caminhando firme com Deus, o importante é você estar entendendo a sua caminhada. É claro, às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes não entende. José também não estava entendendo tudo. Ele estava sabendo que Deus estava com ele, né? E onde ele chegava, quem contratava José prosperava, porque o homem tinha a unção da prosperidade, né? da abundância, né? Do crescimento. Onde ele chegava, o patrão prosperava. Quem que não quer um camarada desse? Onde o camarada chega, a coisa rende para todo mundo, né? Ele é abençoado, tem a bênção de Deus e abençoa onde ele chega. Isso é demais, isso é tremendo, né? Então veja bem, e diante disso, José na prisão, diz a Bíblia que tinha lá um copeiro e um padeiro. O padeiro que fazia os pães lá do palácio e o copeiro que servia, que experimentava o vinho ou a comida ali do rei, né, para ver se não estava envenenada. Mas esses dois camaradas cometeram algum erro lá e foram presos. E estavam junto na prisão. E os dois tiveram sonhos. Aí os dois contaram o sonho para José. José tinha essa habilidade que Deus deu para ele, esse dom para interpretar sonho. Os dois contaram, José interpretou, e do jeito que José interpretou, dali os dias que ele comentou, aconteceu. Ou seja, o padeiro foi morto, José falou, daqui 3 dias você vai para a sentença, você vai morrer. E de fato aconteceu. E o copeiro, né, o José falou, daqui 3 dias você vai ser solto e você vai voltar a servir ao rei. Isso aconteceu. Bom, quando isso acontece, José continua na prisão, o copeiro vai de volta ao seu emprego e José ficou na prisão. Mas diz a Bíblia que esse amigo aí, esse copeiro, não lembrou de José. Aí passou mais um tempo. No momento certo, o rei também teve um sonho. E aquele sonho encabulou o rei. E ninguém, os sábios, os assessores do rei ali, ele chamou para interpretar, ninguém sabia, ninguém lembrava de nada, ninguém conseguia resolver o problema do rei. E o rei ficou furioso. E o rei falou, gente, alguém vai ter que dar solução, senão todo mundo vai ser penalizado aqui. E o rei, para aquela época, o rei é quase um semideus, né? O cara mandava e desmandava. Bom, resumindo, aí o copeiro lembrou, majestade, quando eu estava na prisão, lá tem um hebreu, e eu tive um sonho, contei para ele, e ele falou, e aqui eu estou de volta servindo a majestade ao rei. Então, ele pode ajudar. O rei imediatamente falou, então, vamos buscar esse rapaz lá. E assim foram e arrumaram José, tomou um banho, se arrumou, né, colocou uma vestimenta bacana lá, e ele foi diante do rei, e ali a história diz que José ouviu ali o rei, José falou do sonho, interpretou o sonho, e daí o que aconteceu? O rei falou assim, será que tem alguém que possa administrar tudo isso? Porque o rei tinha sonhado a famosa 7 vacas gordas, né, e as magras, né, que eram 7 períodos de prosperidade, de abundância, e depois desses 7 anos de abundância, viriam a escassez, viriam ali a falta de alimento, né? Então, e José então foi escolhido pelo rei para ser o governador, o primeiro-ministro, vamos assim dizer, de toda aquela nação. E o rei disse, olha, abaixo de mim é você que manda. Ou seja, o rei mandava, em segundo lugar estava ali o José. E Deus estava com ele. Então tudo isso aconteceu. E lá aconteceu, aí depois vieram o período de fome, depois dos 7 anos de prosperidade, veio 7 anos de miséria, de escassez. E aí o Egito, com a governança de José aprendeu a administrar lá no começo, e ali ele administrou e acumulou muita riqueza ali no Egito, trigo e tudo mais. Quando vieram os períodos de escassez, então todas as outras nações iam até o Egito para comprar o alimento. E ali estava José governando. Olha só que interessante. Os irmãos o vendem, e eu narrei aqui um resumo de Gênesis. Está toda essa história em Gênesis.
Se você é um bom cristão, você conhece essa história, o começo, meio e fim. Se você não é ou não tem similaridade, não tem intimidade aqui com a palavra, eu estou te dando um resumão aqui. Se você entendeu, você vai mudar a tua vida de hoje, o teu pensamento, a tua visão espiritual vai ampliar, se você está entendendo a questão espiritual, o tratamento que Deus tem para com você que está me ouvindo neste momento. Então José, ele administra por um bom tempo, dali um tempo a família dele vem. Aí o pai vem, os irmãos vêm, né, para comprar também mantimento. E para resumir a história, dali um tempo José se revela aos seus irmãos. Quando os irmãos viram que José era o cara, os irmãos quase, se estivesse ruim do coração, todos morriam. Um ataque cardíaco ali, de susto, né? Mas eles viram. Então, pessoas que às vezes são usadas para prejudicar alguém, elas não podem morrer, elas têm que aturar muito para ver a glória que Deus vai fazer na nossa vida ou na sua vida. É verdade. Você está entendendo? Pessoas assim têm que viver muitos anos. Porque às vezes elas foram até usadas pelo inimigo e às vezes Deus permite certas coisas porque Deus está no controle da história. Deus, o soberano, todo-poderoso, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Essa é a verdade. Às vezes acontecem coisas que você não entende. Mas Deus às vezes permitiu situações embaraçosas, situações que você não sabe explicar, mas se você permanece fiel a Deus, aí chama-se fidelidade. De fé, de fidelidade. Ser fiel. Não murmura, não reclama, não fala mal, aguenta caladinho ali, sabendo que vai chegar o dia da glória, o dia da vitória, o dia da mudança, o dia que você vai subir no pódio da vitória, meu amado e minha amada. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé de certeza, convicção e fé também no braço da fidelidade. José poderia ter estragado todo esse plano. Quando aquela mulher, que era a esposa do patrão dele, do Potifar, se ele tivesse tido um caso amoroso com ela, a história seria outra. Mas ele fugiu. Qual que é a mensagem aqui? Cuidado com as atrações deste mundo. Cuidado com os flertes. Você que está flertando, coisas que Deus abomina. Deus não precisa de dar uma mãozinha. Deus não precisa de uma mãozinha nossa. Deus não precisa de outros para te ajudar. Ele ajuda, ele é suficiente. Entendeu? Então você tem que entender nesse momento profético Deus, eu falei que Deus ia alinhar, nós seríamos alinhados com Deus, os projetos de Deus, ia ter consertos, acertos, ajustes, curas, restauração, você está entendendo? Então é isso, essa palavra vem para dizer o seguinte, o que está tirando a sua atenção e você está perdendo o foco do principal? Pensa nisso. Talvez é um problema que está tentando tirar a sua paz, tire os olhos do problema. Foque em possibilidade, foque na solução e pare de ficar se lamentando, como diziam os antigos, pare de ficar chorando o leite derramado. Prossiga, levanta a cabeça e não fique aí se vitimizando. Ah, me prejudicaram, me fizeram isso, fizeram aquilo. Vamos aprender com o nosso irmão aqui, o José. Ele não ficou lá se vitimizando. Ele foi à batalha e Deus o honrou. Deus o exaltou. E depois que houve todo aquele glamour que José estava administrando ali, foram se passando os anos. Aí toda a família dele veio para o Egito, ele cuidou, e assim diz a história que ficou muitos anos. Mas chegou o momento em que as coisas vão mudando. Aí Jacó, agora no capítulo 49, Jacó estava à morte, o pai de José e dos demais irmãos dele. Foi quando Jacó faz essa reunião e abençoa todos os seus filhos. Para cada um ele falou algo. E quando ele faz isso, ele morre. Quando ele morre, os irmãos de José agora ficaram com medo. E pensaram, Jacó, nosso pai morreu. E o nosso irmão José agora está acima de nós. Enquanto nosso pai estava vivo, José nos abençoou. Aí os irmãos começaram a ficar com medo. Será que agora José não vai fazer algo mal para a gente? Porque agora nosso pai não está mais aqui. Aí os irmãos ficaram com medo, porque acharam que José ia pagar com a mesma moeda. E Jesus diz na sua palavra que a gente deve pagar o mal com o bem. Orar por aqueles que nos perseguem. Olha só.
Então você quer ter uma vida abundante? Melhor você orar por supostamente alguém que está te perseguindo. Tá? Ora por essa pessoa, abençoa essa pessoa. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Deus é justo. Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas. Entendeu? Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Seja no sentido de querer difamar alguém. Se alguém falou algo indevido seu, fica tranquilo. Deus vai pegar. Deus vai acertar todos esses ponteiros. Deus vai botar ordem nesse negócio aí. Eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o que eu estou falando. Que está na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Senão eu não pregava a palavra de Deus. Eu não vou pregar uma coisa que eu não acredito. Mas eu acredito no que está aqui. Você está entendendo? É isso. É isso, meu amado e minha amada. Mas você veja bem. Olha a bênção que José teve. O pai dele disse assim: José é um ramo frutífero. Então quem é frutífero, abençoa. Diz aqui, José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele está ligado à fonte, então nunca vai faltar nada. Qual que é a nossa fonte? Jesus, a água da vida. Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Se você está ligado na fonte, que é Cristo, sempre você vai ser frutífero. Você vai ser frutífero. E José tinha essa ligação. O seu pai disse assim: seus ramos correm sobre o muro. E ele diz assim: os flecheiros lhe deram amargura. Quer dizer, os seus irmãos causaram amargura nele. Pensa bem. Pensa bem. Pessoas da tua família, teu sangue, começam a fazer mal para você. Você vai ficar chateado. É ou não é? Somos humanos. José também tinha sentimento. Você está entendendo? Mas tentaram o aborrecer, tentaram matar ele. Mas diz a Bíblia, o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Na minha Bíblia, valente de Jacó, valente está com o V maiúsculo. Por quê? Está se falando do Todo-Poderoso. Deus sustentou a José. E o mesmo Deus que sustentou esse jovem e o exaltou, Ele é que me sustenta. Ele que te sustenta. E se você não acredita, passe a acreditar, porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história. E a conclusão é o seguinte: se você ler o capítulo 50 de Gênesis, do 14 em diante, aí o Jacó já tinha sido sepultado, o José chega e faz uma reunião com seus irmãos. E José anima os irmãos. E disse: fique tranquilo, não se assustem. E José sabia o seu papel que Deus tinha dado para ele. José disse o seguinte: porventura, eu sou Deus? Não. José sabia que onde ele estava, foi Deus que o colocou, e Deus não o colocou ali agora para ele prejudicar os seus irmãos, pelo contrário, ele os abençoou. Está escrito aqui, Gênesis 50, verso 19, e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ele falou: eu não estou no lugar de Deus. Se eu estou onde estou, porque Deus me trouxe. Então, meu amado e minha amada, há uma glória, há uma unção do Espírito Santo. Enquanto eu estou falando, eu sinto essa glória, essa unção, está muito forte. Então creia, toda injustiça contra a sua vida, é Deus que vai corrigir, não é eu e nem você. É Deus. Põe na mão de Deus, coloca nas mãos de Deus. E não tenha mágoa, rancor de ninguém, por mais que alguém foi usado para te prejudicar. Mas Deus está no controle de tudo. Vamos aprender com José, que ele poderia ser um cara amargurado, ele poderia ser um cara que agora ele ia fazer uma, não sei se é revanche que fala, ele ia dar o troco, vamos assim dizer, né? Não, mas ele falou: acalme, meus irmãos, acalme. Olha o que está escrito aqui para encerrar. Ele admitiu isso, José falou para os irmãos deles: vós bem intentaste mal contra mim. Ele falou: de fato vocês tentaram contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós
e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aí eles ficaram com calma, entenderam que o irmão é bênção. Vamos aprender com esse homem de Deus, esse patriarca da fé. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esse banquete da sabedoria, por essa palavra revelada, que eu acredito, Pai, que quem realmente prestou atenção está sendo edificado com esta palavra. E vidas nesse dia, nesta hora, nesta manhã, estão sendo curadas de traumas, decepções, incompreensões, injustiças, porque Tu és o Deus que está no controle de tudo e sabe de tudo. Meu Deus, abençoe cada ouvinte, cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, criança, cada família que me ouve agora, Pai. Que a Tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. Senhor, proteja esta pessoa. Livra ela de todo mal. E que sejamos como José, ramos frutíferos, pessoas abençoadas e abençoadores, pessoas que abençoam até aqueles que não nos abençoam, nós abençoamos, em nome de Jesus. Que os enfermos sejam curados. Se tem alguém me ouvindo que está doente, enfermo, seja curado nesta manhã, curado de traumas, decepções, vidas sejam transformadas pelo Teu poder, Pai. Cremos que estamos aqui justamente para sermos a cada dia mais frutíferos, para abençoar milhares e milhares de pessoas através da palavra da fé e da oração da fé em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, que muitos separaram, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa os documentos dessa empresa, desse negócio, abençoa a vida econômica e financeira dos nossos ouvintes e que todos tenham um dia de excelência, uma semana abençoada, um dia próspero, Senhor, e nos dê capacidade, habilidade, sabedoria do alto para administrarmos bem o tempo, as finanças, os negócios, de capacidade. E todo aquele que terá uma reunião hoje, ou uma reunião essa semana, que o Senhor ilumine a mente de cada um, e que em tudo o nome de Jesus, o nome de Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Oramos e os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.